Olá, eu sou o professor Rossano da FATEC Americana. O meu projeto é intitulado Monitoramento Eficiente da Nuvem Privada para Aprendizado de Máquina. Toda a infraestrutura computacional precisa ser monitorada, principalmente quando se trata de uma nuvem privada. Métodos tradicionais como o polling não são eficientes e nem proativos. Então a proposta do projeto é criar um mecanismo de monitoramento baseado em telemetria de streaming e que seja proativo, e o que permite agir antes da falha ocorrer. Na gerência de serviços, as atividades previstas são as de iniciar, parar, manter e atualizar o serviço. Para manter a nuvem operando, justifica-se o uso de monitoramento ativo com telemetria de streaming. Esta pesquisa traz como contribuição um serviço de monitoramento ativo da nuvem privada da FATEC Americana para a prevenção de falhas abruptas para a oferta de alta disponibilidade do parque computacional. Os objetivos da pesquisa são criar um método de monitoramento eficiente e proativo, usar telemetria de streaming para isso, armazenar dados de séries temporais, exibir em tempo real o comportamento da nuvem privada e atualizar dados em tempo real para poder agir para a prevenção de falhas abruptas. Os principais materiais utilizados no projeto são os laboratórios da FATEC Americana, com os sistemas Linux, gRPC, Telegraph, InfluxDB e Capacitor. Este pesquisador vem trabalhando basicamente sozinho. A pandemia dificultou a contribuição de outros no modelo remoto. Dentre os procedimentos técnicos, destaco a instalação de softwares, teste, programação de software, teste de verificação de requisitos e criação de provas de conceito. Como resultado, destaco a atualização da arquitetura de nuvem privada com monitores baseados em telemetria de streaming e o uso de bases de dados de séries temporais com apresentação de dados em tempo real. O uso de telemetria de streaming, ao invés de pooling, a gente pode observar como um segundo resultado aqui, apesar da arquitetura suportar ainda a inquirição da informação com base em pooling. Aqui pode-se ver os primeiros gráficos da ferramenta de apresentação de dados em tempo real. Aqui pode-se ver os gráficos de uma máquina mostrando dados de memória, CPU e carga, o que são muito úteis para projetar redimensionamento. Taxa de I/O em discos são muito úteis para estimar falhas, o que em última instância serve para evitar que um sistema pare de funcionar abruptamente. Aqui pode-se ver também a taxa de ocupação de um disco, o que evita que um disco chegue ao seu limite. Monitora-se aqui também as taxas de erro oferecidas pelo SMART, que significa Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology. Aqui pode-se ver os gráficos relacionados ao uso da placa de rede. O gráfico ao lado esquerdo apresenta os valores absolutos de pacotes enviados e recebidos pela interface de rede ETH0. Já o gráfico da direita mostra o Derivative Traffic Rate, que é a taxa de transmissão e recepção de pacotes. Os dados desses gráficos recentemente apresentados foram gerados por meio da linguagem Flux, que pode-se ver basicamente a estrutura e a sintaxe dela aqui, de maneira bem resumida. As interfaces de rede, elas geralmente não armazenam a taxa de transmissão, mas apenas os dados transmitidos e recebidos de maneira bruta. Então a taxa ela é calculada por meio de uma função, que é essa, a derivative, em uma janela de 1 segundo. Nesse outro gráfico é possível observar como um tráfego HTTP se comporta. Já nesse outro, pode-se ver o tráfego do Teams, aqui nesse gráfico aqui, com e sem o uso de áudio e vídeo. A linguagem Flux permite fazer transformações diversas nos dados resgatados. Por exemplo, aqui pode-se ver a transformação dos dados obtidos em bytes, transformados para bits. Para isso, criei a função bytes to bits, destacada em verde aqui, que é invocada na sequência de transformações. Esta é uma transformação bem simples, mas aparece aqui como uma prova de conceito para transformações mais complexas. Pode-se observar em amarelo outra transformação, que é a troca do label bytes para bits.
Streaming Telemetry tem se mostrado eficiente para o monitoramento proposto nesse projeto. O uso de bases de dados de séries temporais permite o acompanhamento temporal da evolução dos sistemas monitorados. Além disso, a linguagem Flux tem se mostrado útil para transformações e análise de séries temporais. Os gráficos em tempo real permitem a observação das séries temporais no momento em que ocorrem, além de permitir o estudo de séries temporais históricas. Obrigado